Agora está se aproximando do microfone o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Vamos ouvir. Todas as manhãs, como primeiro-ministro, acordo e me inspirei pela resiliência, generosidade e determinação dos canadenses. É a força motriz de todos os dias que tenho o privilégio de servir neste escritório. É por isso que desde 2015 lutei por este país, por você fortalecer e crescer a classe média, porque nos unimos para apoiar um ao outro na pandemia, avançar na reconciliação, defender o livre comércio neste continente, ficar forte com a Ucrânia e nossa democracia, combater as mudanças climáticas e preparar nossa economia para o futuro. Estamos em um momento crítico no mundo. Vocês todos sabem que sou um lutador. Todo o osso do meu corpo sempre me disse para lutar, porque eu me importo profundamente com os canadenses, eu me importo profundamente com este país e eu sempre serei motivado pelo que é do melhor interesse dos canadenses. O fato é que, apesar dos melhores esforços para resolver isso, o parlamento ficou paralisado há meses depois da maior sessão do parlamento minoritário na história do Canadá. É por isso que eu aconselhei o governador-geral esta manhã que precisamos de uma nova sessão parlamentar. Ela concedeu esse pedido e a casa agora será suspensa até 24 de março. Nas férias também tive a oportunidade de refletir e conversar com minha família sobre nosso futuro por um longo tempo. Ao longo da minha carreira, qualquer sucesso que eu tenha alcançado pessoalmente foi por causa do seu apoio e com o seu encorajamento. Então, ontem à noite, contei aos meus filhos sobre a decisão que compartilhei com você hoje. Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido como primeiro-ministro, depois que o partido selecione seu próximo líder através de um robusto processo de competição nacional. Ontem à noite pedi ao presidente do Partido Liberal que iniciasse esse processo. Este país merece uma verdadeira escolha nas próximas eleições e ficou claro para mim que, se eu tenho que lutar contra uma batalha interna, não posso ser a melhor opção nessa eleição. Um novo primeiro-ministro e líder do Partido Liberal levará seus valores e ideais nas próximas eleições. Estou animado por ver o processo nos próximos meses. Fomos eleitos pela terceira vez em 2021 para fortalecer a economia após a pandemia e avançar os interesses do Canadá em um mundo complexo. Esse é exatamente o trabalho que eu e nós continuaremos a fazer para os canadenses. Obrigado, primeiro-ministro. Vamos discutir a pergunta com Lawrence Marteja para o Canadá. Por que você decidiu renunciar agora, depois de todas as brigas nos últimos meses? Eu não sou alguém que faz que se recue facilmente diante de tais enormes desafios, diante do partido e do país, porque estou fazendo este trabalho no interesse dos canadenses no Canadá e para defender a democracia que eu valorizo. Mas percebi que não posso ser o líder nas próximas eleições. Ok, eu quero trazer Paula Newton e Otto da CNN. Também temos Jeff Zeleny esperando para nós e West Palm Beach. Paula, primeiro para você, quero dizer, você tem Justin Trudeau deixado e renunciado como líder do Partido Liberal Canadense. Ele está no timão há 11 anos. É um caso de Trudeau pular antes de ser empurrado? Absolutamente, 100%. Ele basicamente disse, né, então, nos últimos momentos que ouvimos ouvir suas palavras, ele disse, olha, eu não posso lutar
Se eu tiver que continuar a lutar essas batalhas internas, será uma campanha eleitoral incrivelmente difícil para um governo com quase uma década. Agora, olha, há uma longa lista de escândalos e algumas realizações que ele descreveu lá. Mas, novamente, tantos membros do seu próprio governo vieram até ele e dizem que não acreditamos que você possa derrotar o líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, nas próximas eleições que devem ser realizadas até o final do ano. E, como eu disse a manhã toda, Pan, pare-me quando isso parece familiar. Seu partido está em uma situação difícil, com pesquisas mostrando uma desvantagem de mais de 20 pontos percentuais. Haverá uma batalha de sucessão. Muitas pessoas diferentes colocam seu chapéu no ringue e será difícil. Ao mesmo tempo, você tem o presidente eleito Trump entrando no cargo. Não preciso lembrar que ameaço tarifas de 25% sobre todos os produtos canadenses importados para os Estados Unidos em 2 semanas. É uma ordem alta de qualquer forma. Ele permanecerá como o chamado primeiro-ministro interino, mas o parlamento não estará sentado. Isso será interessante porque significa que nenhum assunto governamental pode basicamente ser concluído. É realmente apenas uma base de emergência, se quiser. Mais uma vez, muitas partes móveis aqui. Eu vou adicionar tudo isso. Canadá apenas assume a presidência do G7 no início de 2025. A reunião do G7 deveria acontecer em Alberta, Canadá, em junho. Muito sobre o prato aqui e o primeiro-ministro realmente colocando um toque pessoal sobre isso, dizendo que, olha, eu tive uma discussão com os meus 3 filhos no jantar ontem à noite e foi quando tomei a decisão, algo que todos sabemos que não queríamos fazer. Jeff, para te trazer sobre isto, não foi muito tempo atrás, foi 29 de novembro, onde o Trudeau se encontrou com o Donald Trump em Mar-a-Lago. Vimos Trump depreciar Trudeau, certo? Quero dizer, ele postou no Verdadeiro Social que ele é o governador do Canadá. Você sabe, eles têm um relacionamento turbulento ao longo dos anos. Agora você tem Trudeau renunciado como líder do Partido Liberal Canadense. Certamente uma medida extraordinária. E uma que provavelmente não estava na mentalidade do primeiro-ministro, quando ele viajou apenas nas semanas após a eleição. Como estavas a dizer, Pamela, essa foi uma oportunidade para o Justin Trudeau procurar uma linha de salvação do Donald Trump para a sua própria liderança no Canadá. É claro que isso não aconteceu pouco depois do jantar em Mar-a-Lago. Esta não é uma reunião bilateral. Esta não é uma conversa longa. Justin Trudeau está sentado em uma mesa de jantar com cerca de 10 pessoas. Então talvez isso também seja um sinal de que a reunião foi apressada em alguns aspectos, mas também é uma conversa não longa sobre as coisas que se seguiram. Mas desde então, Donald Trump tem sido um degradante e zombou do primeiro-ministro, é claro, né, o primeiro-ministro assediado, e também sugere que o Canadá deveria ser o 51º estado dos Estados Unidos. Claro, não importa quem seja o primeiro-ministro, isso não acontecerá. No entanto, isso certamente levanta perguntas para Donald Trump. Ele vai tentar envolver-se nas eleições no Canadá? Como ele lida com isso? Este é um governo provisório? As tarifas que ele propôs realmente são aprovadas? Vamos ver. Há mais perguntas neste mesmo momento, como é frequentemente o caso aqui, do que há respostas. Mas depois de 2 semanas, Donald Trump assumiu o juramento. 2 semanas e 1 hora depois, este será o seu desafio e o seu problema. Mas, por enquanto, não há dúvida, este é um desenvolvimento muito importante. Certamente eu não deveria prever quando Justin Trudeau veio a Palm Beach há algumas semanas. Pamela. Sim, você mencionou, você sabe, temos que esperar e ver se Trump interviria nas próximas eleições no Canadá. Será que Elon Musk vai interferir? Vimos essa interferência em outras eleições. Quanta notícia com a renúncia de Justin Trudeau como líder do Partido Liberal do Canadá. Obrigado, Paul Newton, Jeff Zelny.